A beleza de um narciso é algo especial, não é mesmo? Aquelas flores que parecem anunciar uma nova estação. Mas a grande pergunta é, será que dá para ter esse espetáculo aqui no Brasil? Se alguém por aí já tentou e o resultado foi só um monte de folhas, fiquem por aqui, porque este papo foi feito pensando nisso. E olha, eu garanto, no final, todo mundo vai dominar a técnica essencial para ter narcisos florindo lindamente no jardim. Se esse assunto interessa, já aproveita, se inscreve aqui no Jardim Verde, deixa aquela curtida e compartilha com mais gente que ama plantas. Vamos desvendar esse segredo juntos. Então, vamos lá, direto ao ponto. É possível fazer essa planta que ama tanto frio florescer em um país como o nosso? A resposta é um grande sim, mas existe um segredo que faz toda a diferença. É uma frustração, né? A gente compra os bulbos, planta com maior carinho e o que vem? Só folhas. Isso acontece por um motivo bem específico que nós vamos desvendar agora mesmo. O que acontece é o seguinte: o ciclo de vida do narciso depende totalmente de um período de frio intenso para, digamos, acordar e começar o processo da floração. Esse inverno rigoroso, que é super natural no lugar de onde ele vem, simplesmente não rola na maior parte do nosso país. E sem esse gatilho, sabe, sem essa baixa temperatura, o bulbo fica ali paradinho, sem entender que chegou a hora de produzir as flores. E a solução para esse impasse tem nome, pessoal. Chama-se vernalização. E o que é isso, afinal? É basicamente o processo de simular, de forma artificial, o inverno que o bulbo precisa sentir. A gente, na prática, engana o narciso, fazendo ele pensar que passou por aquele período frio para que ele possa finalmente florescer lindamente na nossa primavera. Essa é a chave de tudo. E o mais legal é que essa simulação toda é feita em casa, na nossa própria geladeira. O processo é simples, pegue os bulbos secos e guarde na gaveta de legumes. Eles vão ficar ali por umas 6 a 8 semanas, sentindo esse friozinho artificial. Ah, um detalhe crucial, mantenha os bulbos longe de maçãs e outras frutas, tá? É que elas liberam gases que podem atrapalhar todo o processo. E assim que esse período acabar, o plantio tem que ser imediato para não perder todo esse efeito. Certo, o bulbo já passou pelo seu inverno particular na geladeira. E agora? Bom, o próximo passo é igualmente importante, preparar o ambiente correto para ele. A escolha do local, do substrato, tudo isso vai determinar o sucesso da planta daqui para frente. Existem basicamente dois caminhos, o vaso ou direto no canteiro. Se for no vaso, o segredo é um substrato bem leve, com uma drenagem excelente e sempre uma camada de pedriscos ou argila expandida no fundo. Isso dá um controle muito maior sobre a umidade. Já no canteiro, o solo precisa ser bem solto, rico em matéria orgânica. E uma dica é usar uma cobertura, como palha ou casca de pinos, para proteger os bulbos do calor do solo. O ponto em comum aqui é que a drenagem não é negociável. E por aí, qual é a realidade? É mais comum o cultivo em vasos ou em canteiros? Compartilhe aqui nos comentários. E agora, um detalhe técnico que parece pequeno, mas que faz uma diferença enorme: a profundidade do plantio. Existe uma regra de ouro: plantar o bulbo a uma profundidade que seja de 2 a 3 vezes a sua própria altura. Por exemplo, um bulbo de 5 centímetros deve ser enterrado a 10 ou 15 centímetros de profundidade. Isso não só protege o bulbo das variações de temperatura da superfície, como também dá a sustentação que a planta precisa para crescer firme e forte. Agora, vamos falar de comida, de adubação. A nutrição do narciso é bem estratégica. No momento do plantio, o foco total é em fósforo e potássio. São eles que vão estimular as raízes e as futuras flores. Depois, durante o crescimento das folhas, um adubo mais equilibrado, tipo NPK, vai bem. Agora, muita atenção aqui. É preciso evitar o excesso de nitrogênio. Sabe aquele adubo que deixa a folhagem super exuberante? Pois é, ele pode inibir a floração. Aí, depois de todo esse cuidado, as flores finalmente aparecem. É um momento de pura recompensa, né? Mas quando elas murcham, muita gente pensa que o ciclo terminou, que o trabalho acabou. Só que, na verdade, é bem aqui que começa uma das fases mais importantes, a fase que vai definir o sucesso da floração do ano que vem. E a regra mais importante, a regra de ouro desse período é esta: nunca, em hipótese alguma, cortem as folhas enquanto elas ainda estiverem verdes. Esse é um erro muito comum. Pensem que essas folhas são a usina de energia da planta. É através delas que o bulbo vai reabsorver e guardar todos os nutrientes que ele precisa para sobreviver ao período de dormência e ter força para florescer de novo. Então, o manejo correto depois que a florada acaba é o que garante o espetáculo no ano seguinte. Assim que a flor murchar, pode cortar só a haste dela, lá na base. Isso evita que a planta gaste energia tentando produzir sementes. As folhas, como a gente viu, são sagradas, tem que deixar ali até secarem sozinhas.
Nesse período, a gente começa a reduzir as regas aos poucos e pode continuar com uma adubação rica em potássio para ajudar a recarregar as baterias do bulbo. E isso nos leva a uma das frustrações mais comuns de quem cultiva narcisos. É bem frequente, no ano seguinte, a planta produzir uma touceira de folhas cheia, verdinha, mas nada de flores. Isso já aconteceu por aí? Essa situação tem algumas causas bem conhecidas. Vamos dar uma olhada nas causas mais prováveis. Se faltou frio, a solução é aquela vernalização artificial que já conversamos. Se as folhas foram cortadas antes da hora, não tem jeito. É esperar o próximo ciclo e deixá-las secar naturalmente. Às vezes, o que acontece é que os bulbos estão muito juntos, competindo por espaço e nutrientes. Aí a solução é dividir a touceira. Ou, como a gente também viu, pode ser excesso de nitrogênio na adubação, que aí precisa ser corrigido. No fim das contas, cultivar narcisos é muito mais sobre entender que se trata de uma parceria. Não é sobre forçar a planta a se adaptar ao nosso clima, mas sim sobre oferecer as condições que ela precisa, respeitando o ritmo natural dela. Quando a gente entende esse ciclo completo, a recompensa vem em forma de flores, ano após ano. É uma troca. Resumindo, então, o grande segredo para ter narcisos florindo aqui no Brasil é a vernalização, o famoso inverno na geladeira. Depois, um plantio cuidadoso, com a profundidade certa, uma nutrição balanceada e, talvez o mais importante, respeitar o período de descanso da planta sem nunca cortar as folhas verdes. Agora eu quero saber, qual foi a dica mais valiosa que ficou deste nosso papo e que vai direto para a prática no jardim? Deixem um comentário aqui embaixo. Se este conteúdo ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar a curtida e de compartilhar com os amigos que também amam jardinagem. E claro, se inscrevam aqui no Jardim Verde para mais dicas como esta. Até a próxima!